Olá! Vamos aprender muitas coisas nessa parte 3 do estudo. E provavelmente teremos que fazer a parte 4. Meu plano era finalizar em apenas 2 partes, mas pelas minhas revisões, teremos que prosseguir até a parte 4, para que todo esse estudo fique completamente esclarecido em nossas mentes. Seria bem melhor ouvir esse estudo com fones de ouvido, por conta das músicas e para reduzir os ruídos externos. Eu medito bem melhor e aprendo o dobro quando faço assim. Na parte 2 do estudo, eu fiz uma introdução de 4 passos, os quais iriam resumir o estudo. Estão lembrados? No passo 3, eu disse que iríamos falar da confusão política que Satanás trabalhou para colocar na mente dos cristãos, para os dividirem não somente através da religião, mas também através das políticas de seu próprio país. Como esse ponto não foi abordado, iremos falar dele na parte 4, na conclusão de tudo. Mas como de costume, vou falar um pouco sobre o tema agora, só para dar uma ideia inicial. Aí eu paro em um certo ponto, e depois retomo o assunto para fazer conexões com os outros 2 sistemas da marca da besta. E em estudos futuros eu tentarei me organizar melhor nos temas abordados. Então vamos lá. Nas eleições de 2023, por exemplo, eu já vi famílias se dividirem por isso e amigos se tornarem inimigos. E isso somente por conta de esquerda e direita. E nesse caso também, é até necessário que haja essa divisão, pois como pode 2 pessoas andarem juntas na verdade, se não estiverem de acordo? Existem aqueles que irão apenas discutir o tema, se desentenderem por algum tempo, e logo irão voltar ao normal. E isso será assim de eleição em eleição. E nesses casos, parecem 2 pessoas sensatas e normais que sabem se respeitar. E isso pode acabar aparentando que as demais pessoas que não são assim são contenciosas e vivem sempre a brigar por tudo. E sei que existem pessoas assim, mas quando se trata de distorção de textos da palavra de Deus, para tentar fundamentar coisas que não agradam a Deus ou até mesmo heresias, aí as coisas mudam. Bom, isso é um caso complicado, pois existem cristãos que foram cegados por Satanás e quando se trata de política, eles estudam a fundo, sabem analisar tudo muito bem, sabem dos contextos de quase tudo, pois nisso eles são prudentes. Mas na grande maioria dos casos, não passam de pessoas que querem mostrar o quanto elas sabem de política, querem ter razão em tudo e têm até textos bíblicos para fundamentar todos os seus argumentos. Mas na verdade são mortos defendendo mortos. E a Bíblia sempre será desprezada e distorcida na mão desses. E nesse contexto também estão os pastores falsos e hipócritas. São os que pregam uma comunhão fingida e falsa, que aparentemente tem uma aparência de equilíbrio e sabedoria, mas que na verdade não é de conformidade com as Escrituras. Eles querem agradar a grande maioria com falsos discursos, mas Deus fala pelo profeta Amós o seguinte, que 2 pessoas não andam juntas se não estiverem de acordo. Isso está no capítulo 3. E todo o contexto deixa esse texto muito mais profundo do que aparenta ser, pois é o contexto que antecede a grande tribulação e passa por toda a grande tribulação até a volta de Jesus. Não se enganem. Nisso tudo, estamos falando sobre a marca da besta. Tem muita gente que pensa que isso é uma salada. Isto é, na mente delas, e falo da grande maioria, todas essas análises profundas sobre geopolítica, religião e tecnologia não têm conexão alguma em suas mentes pequenas. E assim, tudo isso para elas é uma mistura. Quando elas dizem salada, elas querem dizer misturas, e nem nessas expressões elas conseguem ser coerentes. Prestem atenção nessa analogia da salada e do azeite, pois ela é real no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, país da corrupção. Mas para os sábios, essa salada é um verdadeiro alimento, pois nela tem legumes, verduras, sementes, tudo com muitos nutrientes e proteínas. E não pode faltar o azeite de oliva verdadeiro, pois ele é vida, e não desse falso que se vende no Brasil, que tem o apoio da própria lei e Anvisa, para poder falsificar o azeite e vender por um preço alto, te entregando 85% de óleo de soja, o qual causa danos no corpo humano, e apenas 15% de azeite. E vai lá saber se esses 15% é um azeite dos bons. Mas ainda que fosse azeite dos bons, e ainda que fossem 50%, a outra parte do óleo de soja prejudicial à saúde já teria contaminado a parte boa do azeite. E a lei determina 15% de azeite
e não menos, senão o produto falso do vidro não teria mais uma certa aparência de azeite para poder enganar os compradores. Por que a lei determina 15 e não 10 ou 20? Por que com os testes que eles fizeram, apenas 10, o sabor da azeitona não iria aparecer? E a consistência do produto não iria aparentar azeite. E com 15, já dá para enganar os compradores. Sendo assim, para que colocar 20? Esse, infelizmente, é o nosso país. E com muita vergonha, eu digo que sou brasileiro, mas jamais irei carregar essa bandeira, e muito menos cantar o hino idólatra do país, pois patriotismo é coisa de idólatra. Um legítimo cristão, no qual não há dolo, confessa ser peregrino, exatamente como Paulo e Pedro falaram, dizendo que nossa habitação está nos céus, mas vai tentar por isso na cabeça de um patriota evangélico morno. É gastar energia à toa e se estressar, para não dizer dar pérolas a porcos. Mas o que não despreza as instruções de Deus, antes busca compreendê-las, entenderá os seus propósitos e tentará andar como justo no país em que nasceu ou no país em que está. Então, sobre o exemplo do azeite, assim também, nessa analogia do azeite, fazem os pastores com a palavra de Deus, quando eles colocam 85% de doutrinas de homens, misturadas com apenas 15% da palavra de Deus, mas nós buscaremos nos alimentar de uma verdadeira salada, a salada que vem das palavras dos patriarcas, dos juízes e reis de Deus, dos primeiros e últimos profetas, dos primeiros e últimos apóstolos, das palavras do próprio Messias, Salvador de todos, e que falou por boca de todos esses. E quando ele se fez carne, falou coisas que nenhum outro falou antes, e nem depois dele outro conseguiu falar. E nessa nossa salada não pode ter carne de porco, ou de frango, ou de vaca, pois elas estão impregnadas com pus e hormônios, por causa da avareza do homem, e ainda que os vegetais de Deus estão contaminados com agrotóxicos, eles nos fazem bem, se fizermos as coisas certas. As duas testemunhas de Deus nos darão uma salada ainda melhor, sem agrotóxicos das indústrias. E o azeite não será apenas 100% puro, mas será como o ouro. Pois bem, daqui a pouco vocês irão ouvir um longo testemunho contra a reforma. Peço que tenham paciência nesse ponto, e logo entraremos nos 3 principais testemunhos do título do estudo. Muito boa essa analogia do azeite, pois, curiosamente, ela nos revela uma realidade atual no mundo evangélico reformado. E acredito que a reforma não oferece nem 5% de azeite. Isto é, quase tudo o que eles oferecem está contaminado. Mas agora, vamos continuar com uma reflexão sobre as 2 casas de Israel, fazendo as conexões nessa introdução da parte 3. E uma outra analogia irá surgir com essa meditação. O próprio Deus não podia andar com o seu povo, pois o povo não estava de acordo com as palavras dele. Assim também, depois da divisão do reino de Israel, a casa de Judá não andava junto com a casa de Israel, pois elas não estavam mais de acordo como nos tempos do rei Davi e principalmente nos dias da glória da Jerusalém, nos dias do rei Salomão. Nos dias do rei Davi, ocorreram muitos conflitos entre as tribos, e alguns vieram por causa de seus próprios pecados. Mas Davi se arrependia, e Deus o perdoava, e por isso ele sempre conseguiu reunir os que pertenciam a Deus. Depois desses eventos, foram divisões sobre divisões e guerras entre os 2 reinos. E a divisão foi tão grande que as 10 tribos também não tinham acordo entre si, e nem a casa de Judá poderia andar juntas entre si. E isso era por conta da própria política de seus reinos. E Satanás fez o pecado aumentar tanto que dentro das próprias famílias já não tinha mais comunhão. Eram somente mentiras, falsidades e grande confusão. A casa de Israel pecou tanto diante de Deus que deixou de ser povo, pois o próprio Deus as rejeitou. Mas isso foi até o tempo predeterminado para ela voltar a ser povo. E depois disso, a coisa ficou pior ainda. Deus denuncia Judá por ela ter presenciado isso e depois ter feito pior que a casa de Israel. Os profetas Jeremias e Ezequiel são destaques nessas profecias. Deus sempre teve alguns remanescentes na casa de Judá, como disse o profeta Oséias no capítulo 11. Mas também ele avisa sobre o castigo que viria sobre ela no capítulo 12, que é o castigo do tempo da grande tribulação.
Sim, e apesar de Deus sempre ter algum remanescente em Judá, assim como ele teve na época dos Macabeus, no Templo da Grécia, Judá se perdeu completamente nos dias da primeira vinda de Jesus, no tempo de Roma. Veja que judeus estavam com Deus nos dias da Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E é assim que entendemos o que o profeta Oséias disse. Efraim me cercou por meio de mentiras e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Oséias 11, verso 12. Esses são uns daqueles textos que você tem que procurar entender de qual ou quais tempos estão falando, pois Deus fala contra e também fala a favor da casa de Judá pelo profeta Oséias. E aí, se você não procurar entender a história desde aquela época até o futuro, você fica perdido ao ler esse profeta e acaba não dando atenção para textos como esses. Então, nos tempos de Roma, Judá ficou dividida principalmente entre fariseus e saduceus, mas também teve subdivisões entre várias outras escolas. E se isso era assim naquela época, imaginem hoje. Nos dias de Jesus, nós podemos ver aquela profecia de Amós 9 na metade de seu cumprimento, pois o tabernáculo de Davi estava completamente caído em ruínas. A outra metade da profecia é a restauração deste tabernáculo, o qual Jesus veio restaurar. E isso foi falado com todas essas palavras unicamente pelo apóstolo Tiago, em Atos 15. Então sabemos pelas histórias do povo de Israel que Deus nos mostra que existem as divisões que vêm por causa da verdade e as divisões que vêm por causa das mentiras. Paulo mesmo fala várias vezes para o povo notar bem quem estava ensinando diferente do que ele estava ensinando e causando confusões e divisões. E Paulo diz para nós nos afastarmos de tais pessoas. Ele não diz para sermos cristãos que suporta tais coisas. Assim dizem os hipócritas. Por recomendações de pastores e reverendos, bispos e apóstolos falsos, os quais querem agradar ao povão e passar boa aparência para todos. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Romanos 16, versos 17 ao 19. Por acaso Paulo ensinou nessa carta o que a raça de víboras calvinistas ensinam? Claro que não. Notem bem como o Espírito Santo inspirou Paulo a finalizar a sua carta com tais palavras. Isso foi para nos alertar, revelando que seitas futuras iriam distorcer os ensinos de Paulo com suaves palavras e lisonjas. O amor de Deus por nós é eterno. E esta é uma verdade gloriosa, porque este amor é incondicional. Notem as palavras doces sendo direcionadas para seus ouvintes, fazendo eles se sentirem dentro desse amor. Deus não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A segunda verdade, a segunda declaração está no verso 30. Aos que Deus predestinou. Não fomos nós quem escolhemos a Deus. Foi Deus quem nos escolheu. A palavra de Deus fala da predestinação, e nem teria como ela não falar. Pois Deus sempre soube de todas as coisas, mas eles modificam a predestinação bíblica, a qual é na base da presciência de Deus, como Pedro disse. Mas para eles, Deus teve que predestinar milhares de famílias para o inferno, mesmo podendo salvá-las, para fazer sentido para eles a predestinação. E assim, eles sempre irão se colocar no grupo dos predestinados para a vida. Paulo jamais falou coisa semelhante. Deus não nos escolheu no tempo, mas na eternidade. Deus nos escolheu não por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. Deus não nos escolheu por causa da nossa fé, mas para a fé. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos.
Notem como tem uma mistura de coisas óbvias, porém, misturadas com enganos sutis. E isso é um padrão na boca dessas falsas testemunhas. E vou explicar em poucas palavras o porquê eles são falsas testemunhas e serão tratadas como tais. É claro que Deus não chama o homem para um arrependimento por causa de sua santidade. Mas depois de chamá-lo, se o tal não andar em santidade, ele irá ser reprovado por Deus. Isto é, será um eleito que Deus sempre conheceu, foi chamado, justificado, mas não será glorificado. Logo será um eleito perdedor, não porque Deus quis, mas porque o homem não quis. Vou dar um exemplo incontestável. Deus sempre conheceu o Israel do tempo de Moisés, e está escrito na lei que Deus os amou e os elegeu. Não está? Mas será que esses que caíram no deserto serão glorificados? Não serão. Mas o testemunho da parte de Deus foi dado, tanto para o céu como para a terra. Ou seja, Deus colocou a vida e a morte diante deles, e quis que eles escolhessem a vida, mas eles não quiseram. Deus não deixou de ser Deus por conta disso, mas esses bodes calvinistas testemunham tudo ao contrário. Por isso, céus e terra estarão contra esses tais no dia do juízo de Deus. Quando nós compreendemos essa doutrina da soberania de Deus na salvação dos homens, os efeitos práticos dessa doutrina são muitos. Primeiro, essa doutrina ela nos humilha diante de Deus, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Deus tenha misericórdia de mim, porque não depende de mim. Portanto, você que fica... Com enaltecimento e palavras elegantes, iriam enganar o coração dos que não têm entendimento. Não foi sobre isso que Paulo falou em Romanos 16? Notem quantas palavras bonitas eles falam para seus ouvintes, mas eles sempre irão modificar os testemunhos de Deus em relação à salvação e bloquear todas as outras revelações nas mentes dos que aceitarem esse falso testemunho. Veja como, de fato, a seita calvinista está sendo denunciada nesse texto. Pois, sem dúvida alguma, Romanos é a carta que eles mais usam para pregar a predestinação de Calvino, e a que eles mais distorcem também. As maldições que eles criam na carta, eles as lançam para o próximo. E as bênçãos, eles as lançam em seus ouvintes e nos membros dizimistas da seita. O Pai escolhe mediante a sua presciência. Isso não significa que Deus previu que eu ia crer em Jesus e por isso Ele me escolheu. Não, não é assim. Deus não escolheu você porque você creu em Jesus. Atos 13, 48 diz: todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. Ou seja, a fé não é a causa da eleição, a fé é consequência da eleição. Porque Deus escolheu você, você creu. Notaram como eles distorcem um texto pelo outro? Isso acontece não em defesa do Evangelho, mas em defesa da reforma. Ora, ambos os textos mostram a presciência de Deus. Pois se Deus sabe quem serão os eleitos e quem são os que irão crer, logo, os destinados para a vida são esses, e não os incrédulos. E os que não creram não poderiam mesmo serem destinados para a vida. Lucas quer deixar claro para todos que os desígnios de Deus estão firmes, mesmo diante de uma grande maioria não acreditando. Pois como alguém que ouve a palavra, chega a ver sinais milagrosos e não crê, poderia ser destinado para a vida? Assim eles distorcem um texto claríssimo de Pedro, por uma declaração de Lucas ou de Paulo. E diante disso, o testemunho de Deus é pisado, mas as palavras do diabo do Calvino são observadas. Mas ninguém poderá desfazer a presciência de Deus. E Deus só pode ser soberano, porque Ele sabe de tudo antecipadamente. Caso contrário, não tem como Deus ser o soberano sobre todas as coisas. E esse não é o caso que Deus fica só prevendo, sem o poder de intervir em suas previsões. Pois isso é o que afirmam as falsas testemunhas de Calvino. Deus é quem levanta reis e remove reis de seus tronos, como testemunhou o profeta Daniel. Sei que o que vou falar é pesado, mas é a verdade. Tais homens são abomináveis para os céus e para a terra, são filhos malditos, como disse Pedro. Ah, não estão convencidos disso? Atentem então para as palavras desse outro impostor.
Portanto, os que de antemão conheceu, ou seja, aquelas pessoas que desde a eternidade Deus escolheu, porque amou, porque quis. É um conhecimento íntimo, não é simplesmente que Deus assim soube que um dia elas existiriam e tomariam uma decisão por Jesus Cristo. Tomar decisões por Jesus? Como pode alguém ter respeito por uma besta da terra dessas? E será que esse Deus doente dele amou seus filhos e seus netos? Amou sua esposa? Porque isso teria que ser assim. Ora, esse Deus maldito dele não pode ter odiado seus filhos e não pode matá-los diante de seus olhos ainda nessa geração? Claro que poderia, caso isso que esse bode prega fosse realmente verdade. Mas graças a Deus, a boca suja desse cão só fala mentiras. E sabemos que nosso Deus não é nada parecido com o Deus calvinista dele. A nova tradução na linguagem de hoje, que é uma das versões populares que tem hoje da Bíblia, ela já traduz essa passagem como sendo escolhidos. Ela já traz escolhidos. Os que de antemão escolheu. Porque essa é a ideia do verbo conhecer aqui. É a escolha soberana de Deus. Não tem nada de presciência do tipo assim, Deus anteviu. Lembram que eu falei para vocês sobre as falsas traduções? Mas nem mesmo algumas de nossas traduções dizem isso. Isso é o que ele deseja que a Bíblia fale. E por isso ele corre atrás de alguma tradução que diga o que ele quer ouvir. Mas a palavra no grego é a palavra prognosko, isto é, conhecimento antecipado. Assim como normalmente está traduzido em outros textos, e esse perverso sabe muito bem disso. Mas um calvinista sempre será um cãovinista. Portanto, os que de antemão conheceu, ou seja, aquelas pessoas que desde a eternidade Deus escolheu, porque amou, porque quis. É um conhecimento íntimo, não é simplesmente que Deus assim soube que um dia elas existiriam e tomariam uma decisão por Jesus Cristo. Esse bode guia ataca a presciência de Deus vez após vez. E ele tem que atacar mesmo, caso contrário, o calvinismo não iria sobreviver. E o salário dele não iria ser dado todo mês. Tem vídeos que ele chega ao ponto de afirmar que não é a fé que salva, mas a eleição é que salva, sendo a fé apenas a consequência de você ser um eleito. Só isso seria suficiente para reprová-los. Mas o povão gosta de ser enganado com palavras doces. A presciência de Deus jamais anularia o plano de salvação pela fé. A eleição de Deus antes da fundação do mundo está exatamente em prever quem iria ouvir a palavra e crer. Mas para essa raça maligna, isso é um insulto. Eu, por exemplo, sei que Deus me amou. E se eu me perder, Deus me amou mesmo assim, e sempre desejou que eu fosse salvo. Não foi sobre isso que Paulo falou em Romanos 16? Notem quantas palavras bonitas eles falam para seus ouvintes, mas eles sempre irão modificar os testemunhos de Deus em relação à salvação e bloquear todas as outras revelações nas mentes dos que aceitarem esse falso testemunho. Pedro também recomendou coisas assim. E o apóstolo João, que é o apóstolo mais manso e amoroso de todos, afirma o seguinte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. 2 João 1, versos 9 ao 11. Se você ler o contexto superficialmente, ou com a motivação de distorcê-lo, você irá pensar que João fala apenas de quem nega Jesus vindo em carne. Mas não é somente sobre isso que João está falando. João apenas destaca isso porque era o que estava ocorrendo naquele momento. Ora, João também fala que você reconhece o espírito do anticristo em alguém, quando ele nega Jesus vindo em carne. Não fala? Será mesmo que essa é a única maneira de detectar quem tem o espírito do mal? Claro que não. E o próprio João fala sobre isso na sua primeira carta. Logo, quem ultrapassa a doutrina de Cristo e se recusa a ouvir a verdade, esse não tem Deus, e por isso eu não estendo minhas mãos para muita gente que parece ser de Cristo, mas que prega outra doutrina.
pois não quero me tornar cúmplice dessas obras. Olhem só, que verdade profunda tem esse texto. Esse texto passa batido quando lemos a carta do apóstolo mais amoroso de todos, não é mesmo? E ao considerá-lo, vemos que o Evangelho de Deus não é bem assim como os pastores pregam por aí, falando de amor para lá e amor para cá. E notem, João fala muito sobre comunhão e sobre nosso dever de amar os irmãos para estarmos na luz e verdadeiramente em Deus. Mas me parece que o povão só consegue ver esses textos sem considerar o que são amor, luz e comunhão. Me lembro também que João fala muito de falsos profetas em suas cartas, e de falsos irmãos, e falsa comunhão. Ele alerta a igreja sobre falsos mestres, sobre falsas doutrinas, sobre pessoas que ultrapassam a doutrina de Cristo. E somente nisso podemos ver claramente todas essas seitas atuais que temos falado em todo esse estudo. Sendo assim, a legítima doutrina de Cristo sempre unirá em uma verdadeira família as verdades de Deus que precisam ser restauradas. E essa verdadeira família se unirá no tempo certo. Quem andar em um verdadeiro amor, sem hipocrisia, sem avareza, fará parte dessa família. E essa receberá de Deus tudo o que for preciso para a restauração de todas as coisas. E a família do céu torce e trabalha pela união dessa família da terra, para essa poder trazer à luz novamente a verdadeira doutrina de Cristo. Correto! E sabemos muito bem que essa mesma doutrina também dividirá pessoas, as quais andam em hipocrisias. Notem, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos. Esse testemunho de união e divisão é constante. Pois vemos o seguinte: quanto mais a palavra de Deus avançava, mais pessoas iriam se unindo e se dividindo por essa sã doutrina. E vemos relatos de muitas divisões entre judeus e judeus, gentios e gentios, e judeus e gentios. A própria verdade dividia eles. Até em Atos 28, que é o último capítulo, Paulo causou divisão entre judeus ao pregar o evangelho, mas o objetivo dele nunca foi dividir, mas unir. Os falsos judeus sempre acusaram Paulo de divisor, de causador de rebeliões, de apóstata de Moisés, mas eles que eram todas essas coisas. Sendo assim, a divisão acontecia quando as pessoas não queriam ouvir a lei, os salmos e os profetas. E essa divisão vinha da parte de Deus. Correto? Mas ela só existia, porque antes disso, Satanás já tinha preparado esse caminho para o povo se dividir. Mas Deus deseja a união, a comunhão e não a divisão. Mas quem não ouvir a lei, os salmos e os profetas, irá ficar do lado esquerdo da espada, e quem der ouvidos a todas essas coisas, irá ficar do lado direito da mesma. Pois no âmbito celestial e espiritual, a direita é o lado aprovado por Deus, e a esquerda é o lado reprovado. Mas no âmbito terreno, tanto direita como esquerda são reprováveis para Deus, pois Satanás tomou posse desses dois lados. Acredito que iremos voltar a falar sobre essas coisas. Então, essa parte das politicagens de esquerda e direita ficarão claríssimas para quem ainda não entende essas coisas. Se por acaso duas pessoas ou dois grupos tiveram divergências, sendo essas coisas que são más aos olhos de Deus, e mesmo assim eles andarem juntos, ambos estarão andando no engano. Isso ocorre por causa da conveniência, busca dos próprios interesses, pessoas que querem um cargo com o objetivo de aumentar os seus ganhos, mas sem se importarem com as coisas do céu, mas apenas usando as coisas de Deus como ferramentas para alcançarem seus próprios objetivos. E, consequentemente, serão como marionetes nas mãos de Satanás, sempre prontos para enganar e serem enganados. Seja esse grupo da besta do mar, ou da besta da terra, ou até mesmo os chamados e justificados por Deus, essas coisas serão assim. A divisão que vem das trevas é com o objetivo de misturar o santo com o profano, para que as coisas profanas fiquem com a aparência de coisas santas, e as coisas santas com a aparência de profana. Porém, a divisão que vem de Deus separa verdadeiramente o santo do profano. Como assim? Vou dar somente um exemplo de uma seita perversa, e esse exemplo servirá para qualquer outra seita. Vamos lá!
Os protestantes reformados, os quais se acham superiores às idolatrias da Igreja Católica, afirmam o seguinte: se Deus quer salvar o homem, e o homem não quer ser salvo e rejeitar a Deus, isso colocará a Deus como um Deus fraco, um Deus que não é soberano sobre tudo. Deus já falou por Paulo em Romanos 9, que ele tem misericórdia de quem ele quiser, e disse que o homem não pode questionar a Deus, e que ele mesmo fez vasos de ira para a perdição, e vasos de glória para a salvação. E claro, isso não passa de uma sucessão de distorções de todas as palavras de Paulo, o qual usou as palavras dos profetas para poder escrever todas as suas cartas. Mas para os tais falsos pastores e reverendos, isso não importa, pois eles sempre se colocarão como vasos de glória. E sempre irão induzir a todos os ouvintes de suas igrejas a pensarem que todos eles e seus filhos fazem parte do grupo dos eleitos sortudos que Deus quis ter misericórdia. E assim, reina a hipocrisia. E por isso, Deus nunca manifesta entre eles os seus testemunhos, pois eles já escolheram os falsos testemunhos de uma falsa testemunha chamada João Calvino. Isso é uma verdade tão grande que qualquer um pode testificar estas coisas em nossos dias, e nem eles podem negar. Aliás, eles não negam, mas se orgulham de dizer que isso é assim mesmo. Mas o negócio é tão cabeludo, tão confuso, que uns afirmam que tudo isso é assim mesmo, mas outros vão mascarando os pontos malignos, suavizando as maldições que essa doutrina tem e pregando um Deus doentio pior do que o Alá. E todos eles chamam esse Deus, Rei dos Reis dos hipócritas e Senhor dos Senhores da injustiça, de Deus justo e amoroso. E se falarmos para eles que o homem pode perder a salvação que Deus deu e pode rejeitar a Deus, é como ofendê-los. Isso para eles é coisa profana. Eles ficam irados se você afirmar que Deus quis, mas o homem não quis o que Deus quis. Mas eles se alegram e ficam até emocionados de ouvirem que eles são os eleitos. Pois eles pensam e falam claramente assim: que Deus maravilhoso! Deus, tendo todo o poder de salvar milhares de famílias, não quis. Ele as criou como vaso de ira para o dia da ira, para lançá-las no fogo, para mostrar a sua glória nos vasos de glória. E justamente eu fui o escolhido. Eu amo esse Deus que me deu esse coração e essa salvação, a qual eu jamais irei perder. E assim, esse pensamento profano acaba se tornando coisa santa para eles. E por causa deles, a palavra de Deus se corrompe. E Deus fica ainda mais irado, porque isso provém de uma sucessão de distorções das cartas de Paulo, em sua carta aos Romanos. E eles não fazem isso somente nessa carta ou somente nesse capítulo. Eles deturpam e modificam todas as palavras de Deus, em quase todos os aspectos dela. Sim, eles pervertem tudo o que vem pela frente contra o pai demoníaco da seita deles, isto é, João Calvino. Desde temas como esse, que é o mais importante, como temas sobre a nação de Israel, a grande tribulação, a marca da besta, e sobre o reino milenar de Cristo, tudo eles distorcem. Nada pode contrariar o cabeça deles, o teólogo favorito da seita. Entendi perfeitamente isso. E esse exemplo mostra como coisas santas se tornam profanas e coisas profanas santas. Então, esse é o plano que a astuta serpente planejou para a reforma. Entendi que Satanás distorce o evangelho e oferece para o mundo uma proposta de salvação com as palavras de João Calvino, as quais não passam de bolotas de porcos. Esses sempre voltam para a lama e, se virem pérolas, as pisam, pois eles não fazem diferença entre lama e pérolas. E assim, os pastores e reverendos de Satanás pregam uma depravação total. Eles se tornam incondicionalmente os eleitos da serpente, pois eles não conseguem resistir a essa graça que o diabo lhes oferece. Executam eficazmente todas as palavras do diabo, sem limitações, e por fim,
perseveram nisso. Esses são os 5 pontos que mostram como os santos devem ver a seita calvinista. Pessoas assim estão mortas em pecados e se recusam a ouvirem a verdade. Elas vivem falando que estão salvas e que jamais perderão a salvação. E assim, elas ensinam para muitos. Nem sequer os fariseus chegaram a tal apostasia. A justiça desse povo calvinista jamais será maior que a justiça dos escribas e fariseus. Jesus estava certo em prever e nos alertar sobre todas essas coisas. Vamos nos lembrar do que Jesus disse para muitos naquele tempo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado pequeno no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5, versos 17 ao 20. Esse texto é muito profundo, pois nele você tem 3 grupos de pessoas. O primeiro são os que violam mandamentos pequenos e ensinam aos homens, mas serão achados dignos de entrar no reino dos céus, mas serão chamados de pequenos. Pois para entrar no reino dos céus e ser chamado de algo é preciso estar vivo e salvo. O segundo são os que não violam e ainda ensinam. Esses serão chamados de grandes. O perigo está no terceiro grupo. Esses têm uma justiça igual ou pior do que a justiça dos escribas e fariseus. E quando eu olho para a justiça que os calvinistas oferecem, eu não os vejo como semelhantes aos fariseus, mas piores do que eles. Pois nenhum deles chegou ao ponto de afirmar que Deus decreta pessoas para o fogo somente porque Ele quer. Nenhum dos fariseus e escribas pregaram que Deus decretou os males desse mundo. E nenhum deles afirmaram que Deus será justo em condenar aquele que Ele poderia salvar, mas não quis. Existem muitas semelhanças entre eles e os calvinistas, mas eles são mais justos em suas palavras do que esse povo reformado. Logo, eles jamais entrarão no reino dos céus se não se arrependerem. Que clareza na explicação daquelas palavras de Jesus. Então, como recompensa das suas desobediências, o diabo roubará não somente a coroa de tais pessoas, mas também lhes tirará a própria vida eterna e os arrastarão juntamente com ele para o mais profundo do abismo. E isso será assim, porque eles não ouvem as palavras dos profetas, mas sempre estão buscando ocasiões de distorcerem as cartas dos apóstolos de Cristo. Logo, é justo que Deus coloque a separação nisso, separando o santo do profano, e Deus irá julgá-los. Mas nós devemos fazer a nossa parte, que consiste em contrariá-los sempre, até o fim. Devemos, como luz, reprovar todas as suas obras das trevas. Jamais devemos recebê-los em nossas casas. Jamais devemos dar a paz de Cristo para eles. Pois quem o faz, como disse o apóstolo João, se tornará cúmplice de suas más obras e de quem ultrapassou a doutrina de Cristo. Ok, vamos ver se entendi o que foi falado sobre as palavras do apóstolo João e sobre a separação do santo e do profano. Não devemos ter comunhão com eles e com os católicos adoradores de Maria e da Senhora Aparecida deles, correto? Correto, pois um grupo profana pela direita e o outro profana pela esquerda. Entendi. Mas e com relação aos adventistas do 7º dia ou testemunhas de Jeová? Podemos ter comunhão? Não podemos. Nossa comunhão é com a luz, e não com as trevas. Por acaso estes não ultrapassam a doutrina de Cristo? Lembra das palavras do próprio João em sua segunda carta? Sim,
Isso foi realmente falado nesse estudo. E também foi dito que Paulo finalizou a carta aos Romanos dizendo para os cristãos se afastarem de quem ensina coisas diferentes das coisas que Paulo ensinou. E é importante também dizer o seguinte: se por acaso você morar na casa de seus pais, e eles são assim como está sendo dito, ore para Deus tirá-los dessa cegueira. Mas ore também para você poder sair logo desse lugar. Pois quem tem esse tipo de consciência do reino provavelmente já não é mais um adolescente e está entrando na fase adulta. Logo, já estava mesmo chegando o tempo de ir morar por conta ou ter uma família. Honre seus pais, como está escrito. Porém, honre muito mais a Deus, como também está escrito. Se caso seus pais adoram a meretriz Maria dos Católicos, a qual não é mãe de Jesus, ou adoram o demônio do Calvino, o qual é filho de Satanás, ou adoram a Jezabel dos Adventistas, esposa do dragão, importa amar a Deus acima de tudo isso. Deus irá julgar a cada um segundo as suas obras. Se você tiver oportunidade e poder para convencer seus pais ou seus filhos, você deve fazer. Contudo, eles só irão te ouvir se você tiver um bom testemunho como filho ou como pais. E jamais dobre os seus joelhos para esses infiéis pastores e reverendos com aparência de mestres, pois Deus há de julgar severamente quem alterar sua justiça e a converter em lodo diante dos homens. Bom, tudo o que foi falado até aqui foram acréscimos sobre tudo o que foi falado nas partes 1 e 2 do estudo. Devemos prosseguir na mesma linha de raciocínio. Estamos aprendendo sobre como Satanás trabalha com perseverança e muita astúcia na política e na religião, que são 2 dos 3 pontos da marca da besta. No estudo anterior, faltou concluir as coisas que foram faladas no 4º passo, certo? Esse 4º passo tem muito a ver com o sono das 10 virgens e com os 2 dias e 2 noites proféticas, vindo depois disso o famoso 3º dia profético das Escrituras. Essas coisas apareceram um pouco na parte 2 também, mas a conta profética não fechou. E quando chegarmos nesse ponto, iremos viver 2000 anos de história em 2 dias proféticos, divididos em 2 dias e 2 noites. Vamos prosseguir então, jogando água para tirar a maquiagem da meretriz católica. E vocês verão a sua nudez e como ela fede. Essa meretriz romana recebeu de seu verdadeiro marido um kit beleza e um grande disfarce. Ela se banhou, se vestiu com vestes escarlates, se perfumou, se maquiou como uma meretriz e disse: Eu sou a reforma, sou rainha, não sou viúva. Além de mim, não há outra esposa do Cordeiro. Nunca irei ver a vergonha, e jamais perderei a salvação. E nem mesmo precisei de obras para tê-la. Eu a recebi de graça. Estou nas mãos de Deus, e daqui ninguém poderá me arrebatar. Essas são palavras de uma meretriz velha, com rugas e com mácula, a qual não se prepara para encontrar com o seu marido. Mas no lugar do seu marido e da sua lei, recebeu um amante chamado João Calvino. E obedece todas as suas leis, os seus preceitos e estatutos. Talvez mais de 95% das pessoas ainda são ingênuas, e a maioria estão iludidas, e andam seduzidas por Satanás. E acreditam que a reforma foi um processo de restauração que o próprio Deus iniciou, e que a luz veio surgindo de pouco a pouco. Elas olham para o tempo de Martinho Lutero, para o tempo de João Calvino, e olham para hoje e dizem: olha, quanta luz em nossos dias. E esse é o texto que muitas delas usam. Notem como realmente é bem enganadora a maneira como eles usam esse texto. O texto diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, verso 18. Esse texto é verdadeiro, mas a aplicação que eles fazem para justificar a reforma é engano total. Vamos fazer algumas reflexões sobre isso e depois de algum tempo, vamos voltar nesse texto e ver como realmente ele se cumpre na vida dos santos. Pois esse texto é profundo e ele tem um contexto que se inicia no capítulo 1 de Provérbios e vai até o final do livro.
A máscara dessas falsas testemunhas de Jesus só cairá se nós fizermos a nossa parte. E como bons ministros de Cristo, devemos manusear bem a palavra para não ficarmos envergonhados em nada. Não tem como eles serem verdadeiras testemunhas e, ao mesmo tempo, nós também sermos verdadeiras testemunhas. Alguém está mentindo nessa história e está agindo como falsa testemunha de Deus. Vamos arrancar a máscara desses falsos ministros de Cristo? Por 2 ou 3 testemunhos podemos confirmar isso, lembrando o seguinte: quem der um falso testemunho de Deus terá que dar contas disso diante dele. Se nós estivermos sendo falsas testemunhas de Deus, iremos prestar contas disso. Porém, se forem eles, e nós estivermos com a trombeta de Deus e com um som certo, ai deles. Primeiro testemunho: tudo o que Deus começa, ele termina. Ora, mais de 500 anos de reforma se passaram. E onde está o aumento da luz da justiça de Martinho Lutero e João Calvino? Eles não usam Provérbios 4 para falarem do aumento gradativo da luz do justo? Se foi Deus que iniciou essa obra, por que o mundo evangélico reformado está como está? Claro que as virgens loucas sem azeite iriam dizer: ora, não tem nada de mal na reforma. Ela impede o homem de se gloriar e ser dono de sua própria salvação, colocando Deus como refém do homem. E graças a Deus, muitas igrejas presbiterianas surgiram, e muitos aceitaram a Cristo para a glória de Deus. Sendo assim, a luz tem aumentado muito desde que essa obra começou. Cegos. Esses argumentos são típicos de quem quer defender a sua própria seita a qualquer custo. Eu nunca ouvi na história da humanidade alguém falando que se salvou sem Cristo e que Deus só salva se o homem decidir que Deus pode salvar. Isso é um falso testemunho criado por eles para enganar os seus ouvintes. E como pode alguém cair nessa conversa sem estar embriagado? E bota embriagado nisso, pois quem se gloria o tempo todo são eles, quando afirmam que eles são os amados e que não perdem a salvação. E isso para eles é o amor de Deus. Mas para aqueles que Deus não quis amar e salvar, é a justiça de Deus. Só um capeta muito sem vergonha iria conseguir afirmar isso e ainda se sentir feliz. Eles fecham os olhos para o que Martinho Lutero fez com o seu livro antissemita chamado Sobre os Judeus e Suas Mentiras, o qual futuramente se tornou uma grande inspiração para Adolf Hitler fazer um genocídio contra os judeus. Eles também se fazem cegos para as abominações causadas por João Calvino. A interpretação da Bíblia por João Calvino justificou o assassinato de seus oponentes teológicos. Ele próprio não cortou nenhuma cabeça ou acendeu qualquer fogo que queimasse os hereges vivos, mas a pregação de João Calvino do Antigo e do Novo Testamento reivindicou essas penas capitais alinhadas com os supostos interesses de Deus. Calvino prendeu Serveto, seu principal oponente e acusador. As 38 acusações oficiais incluíam a rejeição da Trindade e o batismo infantil. Os magistrados da cidade o condenaram à morte. Calvino implorou para que Serveto fosse decapitado em vez do método mais brutal de queimar na fogueira, mas sem sucesso. Algumas pessoas veem a compaixão de Calvino em buscar um método de morte mais humano, mas no final das contas ele apoiou a morte de Serveto e todos esses hereges. Como pode pastores como Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, o endemoniado do Marcos Granconato e outros, simplesmente fingirem que isso não existe? Existem artigos calvinistas na internet tentando justificar esses atos, dizendo que isso era o contexto de vida da época deles, e que se eles vivessem nos dias atuais eles jamais fariam isso. Assim eles testemunham contra si mesmos que são filhos desses assassinos, filhos malditos da serpente. Somente com isso, Deus os condenará e os lançará no fogo. Esses, sim, merecem a segunda morte. E isso é justo. Por que não é sem motivos que Deus os deixará de amar e passará a odiá-los? Totalmente diferente do que esses tais pregam, isto é, que Deus não precisa de motivos para odiar famílias antes da fundação do mundo.
o Deus soberano deles as odeia, e fim de história. E quem és tu, ó caco de barro, para questionares a Deus? Se Paulo pudesse ver o que essas víboras têm feito com seus ensinos, certamente ele os entregaria para Satanás, pois Paulo disse para Timóteo ensinar para a igreja o seguinte: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Isso está logo no início da carta. E no decorrer dela, Paulo fala que Deus quer a salvação de todos os homens, mas as bestas dizem, todos são todos? E aí eles vão buscar exemplos na própria Bíblia para mostrar que todos não são todos os homens do mundo. Mas o todos desses textos são os eleitos calvinistas. E os exemplos que eles dão são tão tolos que mostram que, de fato, eles já têm suas mentes cauterizadas e por isso mesmo rejeitam toda boa consciência. E o fim de muitos deles é naufragar na fé. Eles só aparentam estar de pé para trabalhar para Satanás e fazerem muitos outros naufragarem na fé. E mais uma vez, assim como na carta aos Romanos, o Espírito previa um povo no futuro distorcendo e ensinando tudo ao contrário do que Paulo ensinava. Olhem só para as palavras finais de Paulo nessa carta. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E por acaso, Deus matar milhares de famílias sem motivo algum, somente pelo poder de ser Deus, é um ensino segundo a piedade? Eles filosofam em cima da justiça divina e mudam a justiça divina para estabelecerem a justiça de Calvino. E mais, eles dizem sem temor algum e sem vergonha alguma: Deus matou bebezinhos inocentes no dilúvio. Está escrito. Deus mandou Josué matar crianças inocentes. Está escrito. Eles citam múltiplos textos isoladamente da história real de Deus e dizem, está escrito. Deus cria o mal e faz as trevas. E depois de todas essas abominações, eles dizem, nós somos os eleitos de Deus, e por isso nós somos o povo, sola Escritura. Claro, eles já cauterizaram as suas próprias mentes, e as de muitos, fazendo todos acreditarem que eles e seus familiares não fazem parte dessa casta misteriosa de réprobos, odiados por Deus sem motivos. E homens perversos como Augustus Nicodemos, não querendo de modo algum que alguém escape desse laço de Satanás, sobe nos púlpitos das igrejas e afirmam em várias pregações que Deus não tem culpa dos pecados do homem. E de fato, não tem, mas dentro da justiça que eles oferecem, Deus se torna omisso, faz acepção de pessoas para a vida. E por isso, todas as palavras deles são mentirosas. E dizem eles que a responsabilidade é totalmente do homem, pois Deus não predestinou ninguém para pecar. Afirmam descaradamente eles. Mas o próprio Charles Spurgeon, o pregador que eles amam, não diz isso em seus livros. Pelo contrário, Charles Spurgeon já afirmou muitas vezes que quando o homem não é um eleito de Deus, Deus o coloca em situações para ele pecar, e não tem como esse tal se arrepender genuinamente. Tem vezes que eles tentam esconder o que os bodes guias deles afirmaram, e tem vezes que eles tentam suavizar as palavras pesadas que foram escritas. Isso depende do nível de hipocrisia de cada pregador, pois tem aqueles que não se envergonham de nada e falam tudo abertamente.
e por isso que ficamos sabendo dessas aberrações faladas em nome do Evangelho de Jesus. Muitos já perceberam isso. Deus decretou o ataque às Torres Gêmeas. Sim, com toda certeza do meu coração. E Deus não se torna um Deus mau por causa disso? Não. Ele pode fazer o que ele quiser. Sim, ele pode fazer o que ele quiser. Assim, deixa eu te falar. Eu posso chamá-lo de assassino se ele matar alguém? Não, ele pode. Ele matou no dilúvio um monte de bebezinho inocente. Quantos bebês tinha na Arca de Noé? Quantos bebezinhos recém-nascidos, inocentes, estavam na Arca de Noé? Então, mas ali não foi um juízo de Deus? Sim, contra quem? Um juízo de Deus contra um povo perverso, sim, né? Inclusive os bebezinhos. Tais filosofias diabólicas, faladas em nome da santidade de Deus, satisfazem somente os de coração exercitado no amor a si mesmo e na hipocrisia. Ele salvou rato, salvou boi e cachorro. Ele não salvou nenhum bebê. Ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele bem entender. Então, eu não vejo problema nenhum nisso. E ainda ouvimos dizer o seguinte: com uma hipocrisia totalmente depravada, eles dizem que a soberania divina do Deus doente deles está totalmente de acordo com a responsabilidade do homem. E nessa teologia, que podemos chamar de a teologia dos hipócritas, esses tais afirmam que Deus deu todas as oportunidades possíveis para tais homens se salvarem, mas eles não quiseram, pois não eram das ovelhas de Jesus. E assim, eles concluem que tais homens serão condenados justamente pelos seus próprios pecados e pelas suas próprias responsabilidades. Isso não é de fato um ministério das trevas? Claro que sim, pois essa conversa de besta da terra não altera em nada o resultado final dos fatos. Ou seja, o fato que Deus teve prazer em odiar milhares de famílias antes mesmo delas nascerem, e simplesmente, no lugar de salvá-las, as abandonou em seus próprios pecados, para depois disso condená-las como vasos de ira. Somente para fazer um contraste com as famílias de vasos de glória, as quais Deus quis salvar. Na mente desses depravados, essa era a única maneira de Deus demonstrar a sua soberania sobre todas as coisas. Ou seja, as esposas, os filhos, os netos e os membros das igrejas dessas serpentes sempre serão os eleitos. Eles negarão isso com as palavras quando forem interrogados, mas, em suas pregações, isso está sendo sugerido para todos, dia após dia. E se caso eles não falassem assim, sugerindo a bênção para seus ouvintes e a maldição para os outros, quem iria ficar ali para ouvir que eles podem estar sendo enganados por Deus? Logo, ninguém iria permanecer nesse lugar, e os dízimos não iriam mais entrar nos bolsos desses lobos. Augustus Nicodemos, como você e seus seguidores escaparão da condenação no dia do juízo de Deus? Hernandes Dias Lopes, homem que tem a aparência de cordeiro e as palavras doce como mel, mas com coração cheio de hipocrisias calvinistas, fala palavras como dragão. Se Deus colocar um câncer em seus filhos e os matar na sua frente, qual será a sua pregação daí em diante? Marcos Granconato, por que Deus não poderia fazer isso com a sua família? Você e sua família são melhores do que todas aquelas famílias que o seu Deus profano vai matar? Acha mesmo que a sua novela hipócrita que você faz nos púlpitos irão te livrar quando Deus te pedir contas do testemunho que você deu dele, quando afirmou que Deus salva somente quem Ele quer? E quando você faz muitos membros da sua igreja e muitos cristãos internautas acreditarem que jamais perderão a salvação, você por acaso não se tornará o tropeço de muitas almas? Bode Paulo Júnior, você que começou bem, mas acabou como um desgraçado que vive dando falsos testemunhos do caráter de Deus e sempre está à procura de seitas para denunciá-las, com o fim de justificar o calvinismo através delas. Os céus e a terra, que um dia Deus tomou como testemunhas dele, mostrando que ele colocou a vida e a morte diante de Israel, e sempre quis a vida deles, irão testemunhar contra todos vocês no grande trono branco, diante dos eleitos de Deus.
E vocês, não satisfeitos com tudo isso, ainda pregam um Deus completamente louco, esquizofrênico, um Deus soberano que decreta todos os males deste mundo. E com essa sede insaciável de heresias, vocês ainda pregam um Deus que engana milhares de pessoas, fazendo elas acharem por algum tempo que são justificadas e eleitas. Eu acredito que todo santo que teme a Deus entenderá como é sério você modificar o caráter de Deus, alterar os testemunhos de Deus, apresentá-lo como tirano e dizer que tudo isso é justo. Alguns ou muitos podem dizer, meu Deus, que palavras pesadas! Isso são palavras de graves acusações contra os homens de Deus. Você por acaso está querendo ser juiz da salvação? E como não concordar com essas palavras, por mais pesadas que elas sejam, sendo que elas falam o que é reto aos olhos do Senhor? Essas palavras não são pesadas, mas mostram a seriedade do assunto. E todas essas palavras contra esses supostos homens de Deus concordam com os testemunhos dos verdadeiros homens de Deus, isto é, os profetas de Deus. Pois basta alguém ler qualquer profeta inteiro, que esse tal encontrará todos esses testemunhos contra essa seita repugnante calvinista. E os juízes da salvação são essas víboras chamadas de pastores e reverendos, os quais querem decidir como que Deus deve exercer a sua soberania. O Deus doente de todos os calvinistas chega a ser capaz de iluminar muitas famílias, fazendo-as provarem do dom celestial participantes do Espírito Santo e da boa palavra, sem ter tido a menor vontade de salvá-las? Como assim? Como pode alguém receber todos esses dons de Deus e não ter nascido de novo? Esse testemunho é falso e por isso eles são falsas testemunhas, transfiguradas em ministros de justiça, como Paulo já havia nos advertido. Se esse Deus louco desse povo doentio realmente existisse, então ele faria isso somente para mostrar que ele é capaz de tudo, e pode tudo, até mesmo enganar pessoas fazendo-as acreditarem que um dia foram eleitas. Eles também dizem, não sabemos explicar isso, mas isso é assim, porque nosso papai João Calvino nos ensinou assim. E ainda modificam todas as palavras de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João e as palavras do próprio Jesus, para fazer parecer diante de todos que o Deus calvinista pode fazer isso com muitas famílias e ser justo. Então, esse Deus doentio, de tempos em tempos, abandonará a todos esses que ele usou como marionetes, para pregarem para outros que ele realmente quis salvar. E depois de usá-los, esse Deus estranho lança a culpa de todas essas coisas nas obras de cada uma delas, fazendo-as responsáveis por tais atos, as quais não podiam fazer o bem, pois Deus já havia odiado elas antes da fundação do mundo. E essas raças de serpentes se vangloriam o tempo todo dizendo que eles são os amados e eleitos. E o restante são os que Deus odiou e não quis salvar. Ouvindo tudo isso, eu me pergunto, que glória há nisso? Como pode alguém se sentir feliz assim? Como pode alguém crer em um Deus que poderia salvar milhares de famílias, mas decidiu usá-las como vasos de ira e lançá-las no inferno? E não podemos nos esquecer da pergunta principal para esse contexto. Como seria possível o nosso Deus ter iniciado uma obra dessas, chamando isso de reforma? Por isso que foi muito importante tudo o que foi falado na parte 2 do estudo em relação a todas essas coisas. E não se esqueçam disso, no início da parte 3 do estudo, nós iniciamos uma reflexão de 2 ou 3 testemunhos. Estão lembrados? Portanto, podemos concluir nesse primeiro testemunho o seguinte: o pai da reforma é Satanás, e não Deus. Quando são cegos seguindo cegos, e ambos seguindo a Satanás, os resultados são os seguintes. Vemos padres como verdadeiros demônios, colocando Maria no trono, pregando a Santíssima Trindade e descendo a lenha nos protestantes com tais afirmações. Esses protestantes são arrogantes demais, pois se não fosse a Igreja Católica escolher quais livros iriam entrar e quais não iriam entrar na Bíblia, e se não fossem os papas das igrejas para formarem a Bíblia, eles não teriam uma Bíblia hoje para estudar sobre Deus. Agora esses reformados colocam suas Bíblias debaixo do braço e vão para seus cultos desprezar a Nossa Senhora, a mãe do nosso Deus.
e falar mal da nossa Santíssima Igreja Católica Apostólica Romana, a qual Jesus fundou. Sim, quantas vezes ouvimos padres vomitando esse lixo no YouTube? E por outro lado, temos os cegos da Reforma com tais afirmações. Se não fosse Martinho Lutero, todos vocês estariam ainda adorando um Papa da Igreja Católica Romana. Santo Deus, como é feio ver filhos da prostituição disputando a glória que deveria ser de Deus. Parece uma briga de carneiro de 2 chifres contra um bode peludo. E o resultado disso gera a profanação do santuário de Deus. E com todas essas reflexões, nós encerramos o primeiro testemunho. Vamos então para o segundo testemunho. Um monge alemão escreveu um livro chamado Sobre os Judeus e Suas Mentiras. É um tratado escrito em janeiro de 1543, pelo monge alemão protestante Martinho Lutero. Nesse livro imundo, ele defende a perseguição dos judeus, a destruição dos seus bens religiosos, assim como o confisco do seu dinheiro. Esse livro futuramente iria se tornar a inspiração de outro alemão chamado Adolf Hitler. Esse fez o que fez com o povo judeu, graças à influência do espírito do anticristo que estava no pai da Reforma. Notem, Martinho Lutero começou bem, e Deus poderia ter usado-o para o bem, mas com o seu poder de escolha, deu lugar ao diabo, e a prova disso são os resultados de suas obras. Perfeito. Isso são fatos que os calvinistas decidiram que foram fatos predestinados para não serem abordados por eles, pois o livro desse assassino em massa está aí, para todos lerem e comprovarem todas essas coisas. Ora, se Deus se irar contra seu povo, ele mesmo levanta um rei e um reino para os castigar, como ele sempre fez. E os judeus merecendo ou não esse genocídio, isso não dá o direito de alguém promover o ódio contra o povo judeu. Mas isso vindo do coração de um homem, mostra o quão perverso ele havia se tornado. Por acaso não houve algo parecido no ano 70 depois de Cristo? Isso significa que o povo judeu daquela época recebeu o que mereceu, mas isso veio da parte de Deus, como um justo castigo de todas as suas idolatrias, rebeliões, assassinatos dos profetas de Deus, os quais eles não quiseram ouvir. E mesmo Deus clamando o arrependimento para eles e testemunhando isso manhã após manhã, eles não quiseram. E por isso que Deus disse: vocês também gritarão em meus ouvidos, mas eu não os ouvirei. Ora, tudo isso testemunha a presciência de Deus e suas justiças, e não um determinismo satânico calvinista. E será que Deus estaria louco? Pois se Deus os predestinou para não ouvirem nada, porque Deus iria clamar, fazer promessas e depois castigá-los severamente, por que Deus entregaria seus profetas para morrerem por algo que Deus já havia resolvido? Isto é, que não haveria arrependimento da parte deles. E o que Paulo fala em Romanos 9 sobre o povo incrédulo que estava endurecido pelo próprio Deus? Ele diz que desejaria ser separado de Cristo por amor aos irmãos dele. Completamente diferente de Martinho Lutero, que após não ter sido ouvido pelos judeus e ter sido rejeitado, quis ser Deus e matá-los. Martinho Lutero arderá no fogo do inferno junto com João Calvino e seus admiradores pastores e reverendos. João Calvino seguiu os mesmos passos de seu pai e do pai de seu pai. Pois quem aceita as obras de Martinho Lutero, aceita também o pai de Martinho Lutero. E o diabo não é nosso pai. E hoje, reverendos e pastores distorcem o Evangelho de Cristo por causa desses homens e de seus livros, e ainda citam os nomes desses imundos dentro de seus templos, instigando a todos a comprarem seus livros e lerem em suas casas. E em seus livros, eles semeiam na cabeça do povo o desprezo pelo povo judeu, afirmando que a terra de Israel e os judeus que nela estão nada tem a ver com Deus, e que Deus não tem mais nada para tratar com eles. Ora, isso jamais pode vir do Espírito Santo. Se você abrir a Bíblia agora mesmo, em qualquer profeta do Antigo Testamento, logo você encontrará os profetas de Deus desmentindo esses membros da besta da terra,
vez após vez. Bom, ainda estamos no segundo testemunho, mas podemos a partir de agora ir relembrando e trabalhando também em cima daquele exemplo da Trindade que foi falado na parte 2 do estudo. Sei que pode parecer complicado pensar em tudo isso, e pode também até parecer que isso não tem nada a ver com a marca da besta, mas tem muito a ver, pois estamos falando da besta da terra, aquela mesma que irá ser seduzida pelo espírito do anticristo e receber poder de Satanás, para eles poderem fazer sinais e seduzir os habitantes da terra. Somente depois disso, os homens irão usar toda a atual tecnologia para fazerem a imagem da besta. E é aí que entra a marca da besta. Perceberam como tudo está relacionado? Mas você pode revisar eventualmente as 2 primeiras partes para entender melhor todas essas coisas. E então veremos a verdadeira interpretação daquele texto de Provérbios 4. Estão lembrados? Pois aquele texto faz uma alusão a tardes e manhãs e compara isso com a luz do justo, que deve ir brilhando gradativamente. Pois primeiro o sol nasce, fazendo com que as trevas se dissipem, e depois gradativamente começa a clarear o dia até ser dia completo. Vamos então avançar mais um pouco no caminho da justiça e ver a verdadeira luz ir aumentando até ser dia perfeito. Pois assim está escrito: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Provérbios 4, versos 17 ao 19. Portanto, não comam os pães imundos da Igreja Católica Romana, nem os pães embolorados da Reforma, e nem bebam o vinho deles. Esses tais enganam o povo com uma sabedoria de baixo, mas os profetas e apóstolos trazem luz para o povo com a sabedoria que vem do alto. O apóstolo Tiago fez um contraste sobre essas 2 sabedorias, lembram? Uma, ele diz que é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Mas a outra, ele diz que é terrena, animal e diabólica. De onde ele tirou isso? Ele não disse, pois ele não mencionou nenhuma referência. Eu sei que ele pode ter tirado isso de várias passagens das Escrituras, só que existe uma passagem que aparece essas 2 sabedorias no mesmo contexto, e eu acredito que foi esse o texto principal que iluminou a mente de Tiago. Ouçam esse texto, prestando bem atenção em cada palavra. Provérbios capítulo 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Entenderam? Esse é o sentido do texto. A casa é a casa de Deus, e as 7 colunas são os 7 Espíritos de Deus, os quais aparecem no capítulo anterior falando de Cristo e dos seus 7 Espíritos. E essa pregação é a pregação da verdadeira esposa do Cordeiro. E com essas palavras ela convida as pessoas para a casa de Deus. A palavra de Deus é o pão e o vinho. Agora notem o contexto imediato, dentro do mesmo capítulo. Continuem ouvindo a mesma passagem, prestando bem atenção em cada palavra. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira, nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios 9. Notaram? Nessa passagem tem 2 mulheres pregando 2 sabedorias. Uma é sábia, a outra é louca. Elas falam palavras semelhantes, mas uma conduz pessoas para a casa de Deus, mas outra, com palavras enganosas, isto é, com uma pregação de um falso evangelho, conduz pessoas para as portas do inferno. Claro que a mulher louca não dirá que suas águas são roubadas, e não dirá que come pão escondido. Isso é um jeito de Deus ironizar, mostrando que eles falam uma coisa com a boca, mas com as obras
fazem outra. Muitos dos calvinistas dirão: esse testemunho é contra a Igreja Católica, ou Universal, ou contra a Congregação Cristã do Brasil. Melhor dizendo, é contra todas essas seitas que nós já denunciamos. Esse texto jamais estaria falando de nós, os eleitos queridinhos de Deus, pois estamos nas mãos de Jesus. E foi nosso renomado e grande teólogo João Calvino quem nos colocou nas mãos de Jesus. E das mãos de João Calvino, quero dizer, das mãos de Jesus, ninguém poderá nos arrebatar. Então, depois de receber essa revelação, e ainda assim afirmar que a Igreja Católica Romana e que a Reforma com as suas pregações não fazem parte dessa mulher louca, é mentir contra a verdade. Depois de entender isso, eu acredito seriamente no seguinte, que aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender, devem meditar em todas essas coisas e levar muito a sério tudo isso. Pois muitos dirão: eu não sou da Católica Romana e nem da Reforma, então estou livre disso. E quem disse que estamos falando somente de duas religiões? A Congregação Cristã no Brasil está tão prostituta como a Reforma. E acho que nem preciso mencionar nada sobre os adventistas do sétimo dia. Ficou tudo claro até aqui? Sei que ficou bem repetitivo, dando muita ênfase nas denúncias contra os bodes reformadores. Mas caso vocês não tenham percebido, eles começaram pequeno, mas cresceram até se tornarem grandes. E já são maiores que todas as demais seitas evangélicas. São eles quem estão em programas de podcasts, eles quem estão em eminência, e todos os dias eles estão atraindo os membros de outras igrejas para a igreja deles. Eles vão se aproveitando dos desanimados, dos desavisados, e através de muitas pregações vão atraindo as vítimas para comerem das suas águas roubadas. E para todos os que não têm entendimento, eles mentem dizendo palavras agradáveis que todos querem ouvir. Tipo assim, lá o seu pastor dizia que se sair da igreja, perde a salvação. Aqui você tem a sua salvação garantida, pois salvação não se perde. Lá seu pastor queria que você fizesse alguma obra para se salvar. Mas aqui somos salvos unicamente pela obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá você não tinha livros para ler, mas aqui você poderá ler todas as obras de João Calvino e crescer na graça e no conhecimento da Reforma. Então, depois dessas coisas, temos que voltar a pensar sobre aquele sistema trino do mistério da iniquidade e prosseguir em conhecer a Deus em todas essas coisas. E aqui finalizamos o segundo testemunho. Logo a seguir, entraremos no terceiro testemunho. Pois bem, aquele sistema trino forma um mistério, chamado pelo apóstolo Paulo de mistério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Essa iniquidade combate contra o mistério do Evangelho, Romanos 16, verso 25. Esses três sistemas têm cada um a sua distinção e característica, mas formam um único Deus. Ora, se Satanás promoveu essa corrupção católica romana para dentro do cristianismo, que é santo e puro, e viu que fez sucesso entre os que dormem, ele não faria semelhante no mundo geopolítico e tecnológico? Sim, e já fez, mas ele ainda está aperfeiçoando essas três entidades. Tanto a primeira pessoa dessa trindade, como a segunda e a terceira pessoa, devem se tornar um só Deus nesse mundo. Isto é, a unificação do sistema geopolítico, religioso, do qual estamos falando, e, por fim, o sistema tecnológico. E é exatamente aí que entrará a imagem da besta e o número do seu nome. Por isso também, como foi falado na parte 1 e 2 do estudo, o número 6 por 3 vezes, formando uma simetria numérica. Essa revelará por meio de códigos as obras malignas deste mundo. E isso sempre acontecerá através das várias criações dos homens. E como o homem foi criado no sexto dia, ele recebeu o número 6 como selo de sua criação. Foi nesse dia também que o homem pecou. Não foi depois do sétimo dia, como a maioria erradamente pensa. E não é por acaso que a sexta festa de Deus
é festa que realiza a expiação dos pecados, Deus nunca faz nada por acaso. Sim, Deus nunca fez nada por acaso, pois mesmo depois da festa da Páscoa, que é a festa onde ele morreu pelos nossos pecados, ainda tem a festa do dia da expiação, que é onde Jesus aparecerá em nuvens, para nos libertar de uma vez por todas de nossos pecados, isto é, nos tirar do número 6 e nos conduzir para o número 7. E isso também significa o seguinte para os que estiverem vivos nesse tempo: sairão vitoriosos do número 666 e irão para o descanso de Deus no 7º dia. Prestem atenção nisso. Na festa número 6, onde era realizada a expiação dos pecados do povo de Israel, Deus disse para Moisés que iria aparecer em nuvens. Isso está em Levítico capítulo 16. E depois que essa festa era concluída, o povo poderia ir justificado para a 7ª e última festa, chamada de Festa dos Tabernáculos, onde eles estavam alegres por estarem justificados dos pecados daquele ano, e por isso poderiam se alegrar com as novas colheitas das primícias por 7 dias. Ora, quem pode negar esses fatos? Nós só sabemos desses grandes mistérios dos tempos através das festas santas de Deus, porque esse testemunho foi manifestado para nós. Não através de uma terceira pessoa da Trindade, e nem pela Reforma, nem pelos judeus do judaísmo messiânico, que apesar de falarem das festas, falam e praticam quase tudo errado, que ainda modificam textos do grego para fazerem a Bíblia deles se adequar às suas práticas. E aí eles dizem: vejam, o que praticamos está na Torá, mas em qual Torá? Está realmente na lei de Deus ou na versão da Torá e do Novo Testamento que eles modificaram? Por isso eles também ainda estão dormindo. Sendo assim, o que sabemos, aprendemos diretamente do Espírito de Deus, através das Escrituras, verificadas e confirmadas com o contexto geral de toda a história de Deus com o seu povo. Sem a interferência judaica, sem a influência maligna da Reforma, mas com o estudo da lei, dos Salmos e dos profetas, comparando todo o Antigo Testamento com todo o Novo Testamento. Muito bom. E acrescento o seguinte: além de tudo isso, devemos usar o grego e o hebraico quando for necessário, pois essas duas línguas são importantes, têm revelações importantes e nos ajudam a denunciar algumas mentiras que foram sutilmente e descaradamente introduzidas em algumas de nossas traduções. E para aqueles a quem Deus deu esse dom, devem testemunhá-los sem distorcerem nada, nem o grego e nem o hebraico. E se vierem a cometer erros, e com certeza cometerão alguns, Deus irá apontá-los. E esses homens irão reconhecer seus erros e irão corrigi-los diante da igreja. Pois esses não vendem livros, não vendem cursos de teologias humanas, e doutrinas de homens não podem acorrentá-los. Eles não terão dificuldade alguma em mudar suas opiniões quando for necessário. E por isso, poderão ajustar ou corrigir os seus ensinos de conformidade com os ensinos dos profetas de Deus. E como é bom ouvir tais instruções, pois tudo isso me leva a concluir o seguinte: quando alguém está disposto a defender sua seita, e o cabeça de sua seita, não tem grego e nem hebraico que irá deter o infiel. E semelhante a um quarto animal, ele irá pisar e destruir todos os testemunhos de Deus com suas unhas da Grécia, e devorar tudo com os seus dentes de Roma. Logo, jamais daremos a glória para papas, padres ou para Martinho Lutero e João Calvino, as duas bestas da Reforma, ou a Igreja Metodista Wesleyana, ou para Charles Russell, fundador da seita dos Testemunhas de Jeová. Nem iremos mencionar os ensinos da meretriz Ellen White, cabeça da seita adventista, nem ensinos de qualquer outro cabeça de qualquer outra seita, como se fossem as palavras de Deus. Nem daremos a glória para homens de Deus, os quais buscaram a verdade em suas gerações. Pois cada qual receberá de Deus o seu devido louvor. Pois a glória pertence a Deus, e esse sempre dá o seu louvor citando o nome dos patriarcas, ou de seus santos profetas, ou de seus santos apóstolos. Pois foram eles quem sofreram para viver, testemunhar e registrar os testemunhos de Deus. Por que será que é tão difícil das 10 virgens entenderem essas coisas?
Quando a igreja começar a agir assim, ela já estará com azeite puro e preste a receber azeite de ouro. E nosso dever é orar, esforçar as mãos e trabalhar para que o fundamento da casa de Deus seja reconhecido pelas duas casas de Israel e o povo retome a reedificação da casa até se completarem as 70 semanas. Pois no final desta, toda a casa estará edificada. Nós fazendo parte disso ou não, essa casa será edificada. Deus nos chama para isso e deseja que façamos parte disso, pois assim foi o plano dele para galardoar o homem. Porém, se nós não quisermos fazer parte disso, ele convocará outros para fazerem o que era para nós termos feito, e o galardão que era para ser nosso será de outros. E o Espírito Santo só revelou isso para nós, porque lemos e meditamos na lei e nos profetas. Ou seja, não é porque nós somos especiais. Entenderam? E essa sabedoria quase sempre esteve disponível para todos, mas muitos escolheram se especializar nos chamados pais da igreja, outros nas institutas de Calvino, e assim, cada um despreza a fonte das águas cristalinas para beberem as águas contaminadas das torneiras. Falando ainda sobre a sexta festa e sobre Jesus sempre aparecer nas nuvens na Arca da Aliança, entre os querubins no dia da expiação, devemos ver a continuação dessa revelação pelo profeta Zacarias. Zacarias foi o profeta escolhido para nos revelar o sentido profético da festa dos tabernáculos, mas para entender o que ele disse, precisaríamos ler o que acontecia nas demais festas do livro da lei. Não é verdade? Correto. E, ao lermos o que Zacarias disse pelo Espírito sobre essa festa, entendemos que a realidade dela só pode acontecer no mundo vindouro. Isto é, depois que o Filho do Homem vier nas nuvens do céu, conforme está na festa número 6, e descer com poder e glória para revelar a sua salvação. Leia Zacarias capítulo 14 depois, caso isso seja algo novo para você. E assim podemos entender que a restauração de Deus já se iniciou e por isso que podemos ver a luz deste caminho aumentando e entender a verdade de todas as coisas para recebermos a vida. Essa luz já está brilhando em nós de pouco a pouco até ser o dia perfeito. Então, diante de todas essas coisas ditas até aqui, restou ainda alguma dúvida das coisas que estamos afirmando? Mais de 5 séculos de reforma, e nem sequer um mísero pastor, ou reverendo, ou bispo, conheceram esses testemunhos. E por quê? Porque se fosse Deus que tivesse iniciado a reforma, o mesmo Deus teria ensinado pelo menos metade disso para algum deles. E aqui finalizamos o terceiro testemunho, e iremos finalizar todo esse estudo na parte 4.